O maior compromisso de Deus não é com você. O maior compromisso de Deus é com o propósito dele. E se você tem compromisso com o propósito dele, então Deus tem compromisso com você. Ai, por que Deus não me abençoa? O que você tem a ver comigo? Ai, por que Deus não muda a minha vida? O que você tem a ver comigo? Ai, por que Deus não me prospera? Se eu te prosperar, sabe por que Deus não prospera a maioria das pessoas? Porque Deus prefere você pobre indo para o céu do que rico indo para o inferno. Gênesis 38, irmão, faz uns 3 anos que eu estou ensaiando pregar nesse texto. Eu criei coragem só hoje. Vocês estão preparados? Aleluia. Agora todo mundo vai ter que colocar o dobro da atenção, porque Deus vai falar muito, muito hoje com você. E ela, Tamar, concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e deu ao filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Então nós vamos falar um pouquinho da história de Judá, de Tamar. Agora olha só, verso 7. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Forte, né? Deus matou o homem. Foi o capeta não, viu, irmão? Foi Jesus. Matou ele. Falei que é difícil pregar nesse texto, os irmãos já estão tudo assustados. Então disse Judá a Onã, toma a mulher de teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, né, que era o irmão de que Deus já tinha matado, porém soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo qual também o matou. Diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber sua palavra, ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, a palavra não é para aquelas pessoas que vieram aqui para receber uma bênção. Então, se você veio hoje, eu vou lá na família do reino receber uma bênção, uma oração, uma cura, uma profecia, dar uma amenizada nos demônios que estão me atormentando. Essa mensagem não é para você. Depois a gente vai orar por você. Deus vai curar, Deus vai te aliviar, Deus vai tirar esse demônio. Mas a mensagem hoje eu quero falar com os filhos dessa casa. Tem filhos dessa casa aqui hoje? Essa mensagem é para você. Mas se você ainda não é filho da casa, né, e pode aproveitar muito essa mensagem, porque talvez seja uma das mensagens mais profundas que eu já preguei nesses 20 anos da minha vida. Então, faça bom uso se você quiser. Mas eu vim hoje abrir o meu coração, estamos preparando para entrar em 2025 e eu não vim trazer leitinho, hoje eu vim trazer algo com consistência para vocês. Amém? A pergunta aqui hoje é: quem gostaria de fazer história para Deus? Quem gostaria que daqui 100, 200 ou 500 anos o teu nome estivesse escrito em livros e que as pessoas ainda lembrassem do legado que você vai deixar aqui na terra? Sim ou não? Quem gostaria? Existem promessas na Bíblia que são extraordinárias, mas não é para qualquer um. Alguém, infelizmente, pregou uma mensagem para você errada. Alguém disse assim: olha, Deus pega alguém e ele pega quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e coloca onde ele quiser e faz do jeito que ele quiser. Eu sinto muito, mas essa mensagem está falida, errada e não tem base bíblica. Preste muita atenção. Porque se Deus quisesse, pela própria vontade dele, todo mundo aqui estaria no nível mais extremo de bênção que poderíamos alcançar na Bíblia. Sim ou não? Porque é o que Deus quer, sim ou não? Mas nem todo mundo aqui está vivendo na bênção máxima bíblica, não é verdade? Amém? Amém. Então a Bíblia diz o seguinte, que muitos são os chamados, mas poucos os...
Ok, então, isso significa que todos nós que já aceitamos Jesus, quem aqui já aceitou Jesus? Quem entregou seu coração a Jesus? Isso é maravilhoso, graças a Deus que você não vai para o inferno. É muito bom não ir para o inferno. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a minha pregação não é sobre o céu e o inferno. A pregação é, enquanto você está aqui na terra, eu sei que você já está salvo, que você não vai para o inferno. Isso, você já resolveu esse problema, você já entregou sua vida a Jesus. Agora, o que você vai fazer com essa vida que você tem? Quantas vidas você tem aqui na terra? O que você vai fazer com ela? Será que você vai viver ela ao máximo? Será que você vai fazer história para Deus? Será que a sua vida você vai deixar um legado aqui? E a Bíblia fala então que muitos são os chamados. Mas os chamados não é chamados para ir para o céu. Muitos são chamados e poucos são escolhidos para fazerem história para Deus, para escreverem e deixarem um legado para Deus aqui na terra. A promessa de Deus é tão grande, existem promessas tão grandes. Eu quero perguntar, né, se você quer ter isso. Daqui a pouco eu vou colocar aqui em cima. Eu sempre gosto de colocar no quadro essa risca no meio e você vai entender daqui a pouco. Quem gostaria, olha para a pergunta que eu vou fazer para você, de colher até o que você não semeou? Já imaginou? Você sabia que colher o que você semeia é para os fracos? Vou repetir. Colher o que você semeou é para fracos. Porque qualquer pessoa pode colher o que ela semeou. Inclusive o crente e o não crente. Se seu relacionamento com Deus é apenas baseado na colheita, na semeadura e na colheita, você está vivendo no nível mais baixo que pode existir na Bíblia. Porque até uma pessoa que não é cristã, se ela semear, ela vai colher. A Bíblia diz, tudo o que o homem semear, ele colhe. Não diz o que o crente semeia, colhe. Diz o ser humano, qualquer pessoa. Então se vê uma pessoa incrédula aqui, uma pessoa pecaminosa, e semear, vai colher. Então não tem muito mérito em colher o que você semeou. O mérito bíblico está quando você começa a colher até o que você não semeou. Diga comigo, estou entrando na bênção quando eu começo a colher até o que eu não semeei. Quem gostaria de colher até o que não semeou? É uma promessa bíblica? Sim, mas não é para os chamados, é para os escolhidos. Então a mensagem hoje, eu quero trazer o fator X para você ser o escolhido. Quem gostaria de ser o escolhido? Amém. Isso está lá vou provar para vocês, Deuteronômio 6:10. Coloca lá, Deuteronômio 6:10. Vai provar para você. Então eu quero que você colher onde não semeou. Olha o texto. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, olha como elas são essas cidades, ó. Com grandes e boas cidades que tu vais receber cidades que você não edificou. Olha a vontade de Deus aí, ó. Quando você entra na vontade de Deus, como que é? Continua. Casas cheias de todo bem que tu não, poços cavados que tu não. Levanta a mão para o céu e recebe, irmão. Vinhas e olivais que tu não, que não plantaste. Comeres e te fartares. Aí o texto depois vai dizer, não te esqueças do Senhor. Então diga comigo, Deus quer que eu colha onde eu não semeei. Você quer ser o escolhido? Você vai precisar do fator X, amém? Irmão, demorei muitos anos até descobrir isso. Com essa profundidade que você vai entender hoje. E eu não tô louco, eu sei que eu li o assunto aqui de Judá e Tamar, tá bom? Daqui a pouco eu vou ler aqui e explicar um pouquinho para vocês sobre isso aqui. Quem gostaria, além de colher aonde não semeou, fazer história para Deus? Isso aqui não é para qualquer um. Plantar e colher é para qualquer um. Agora fazer história não é para qualquer um. Uma coisa é receber bênção
Qualquer um pode receber uma bênção. Entra uma pessoa que nunca entrou na igreja aqui. Muita gente, no primeiro dia que entra aqui, já é curado. Primeiro que entra aqui, já é liberto. Primeiro, só de pisar aqui dentro, já recebe uma bênção. Sim ou não? Mas eu não quero que você tenha uma bênção. Uma coisa é você ter uma bênção. Outra coisa é você, olha só, ser a bênção. Aí o mistério é forte. Como assim ser a bênção? Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma... Irmão, você já viu gente que é uma bênção? Tem gente que, quando ela chega num lugar, ela é uma bênção. Ela paga as contas. Ela paga o teu churrasco. Ela paga o teu sushi. Ela te dá um bom presente de aniversário. Tem gente que é uma bênção, sim ou não? Tem gente que ela chega no ambiente, ela sempre tem uma palavra de ânimo para te dar. Ela tem uma oração para fazer por você. Ela tem uma profecia para te entregar. Ela põe a mão em você e ora. Tem pessoas que é o contrário de uma bênção, irmão. Tem gente que quando vê a pessoa chegando, sai correndo. Ih, chegou o irmão. Chegou o fofoqueiro. Chegou o que fica só pedindo dinheiro emprestado. Na hora certa. Estava com vontade de falar isso. Chegou o irmão que pede dinheiro emprestado. Chegou o que fala. Chegou o irmão que reclama de tudo. Chegou o irmão que ele vê todos os defeitos da igreja, mas ele não serve em área nenhuma. Você gostaria de ser a bênção de Deus? Fazer história para Deus? Colher até o que você não semeou? Muito bem. Deixa eu falar outra coisa para você. Existe algo, apenas uma coisa que você tem, que você pode dar para Deus, que Deus não tenha. Porque tem gente que acha que Deus está querendo alguma coisa da gente. Tem gente que fala, Deus, eu quero te ofertar a minha voz. Grande coisa. Ai, Senhor, eu quero ofertar a minha dança. Misericórdia. Senhor, eu quero... E tem gente que acha que Deus está ali atrás do seu dom, do seu talento. Deus não está atrás disso. Por quê? Porque Deus pode sempre achar 1000 pessoas melhor que a gente, sim ou não? Talvez falar, Deus está... Tem gente que acha que Deus está atrás do dinheiro dela, lá para você ver. Você acha que Deus está falido, irmão? Deus precisa do teu dinheiro. Teu mísero reais. Nem reais. Se fosse dólar, Deus até que ia ter... Mas... Rapaz, você acha que Deus quer o seu dinheiro. Você acha que Deus não tem nada. Ele só é o dono do ouro e da prata. Você está respirando. Deus não está atrás do seu dinheiro. Deus não está atrás do teu talento. Deus não está atrás da tua música. Deus não está... Não é que ele não queira essas coisas. Se você der para ele, ele vai se sentir muito honrado. Mas só tem uma coisa que você tem que Deus realmente deseja. E essa só você tem e Deus não tem. Pergunte para mim, apóstolo. O que eu tenho que eu posso dar para Deus que ele não tem? Posso falar? A sua fidelidade. É a única coisa, diga comigo, a única coisa que eu tenho, que Deus não tem, que ele quer de mim, é a minha fidelidade. E é a coisa mais difícil de achar no planeta Terra. É essa qualidade numa pessoa. Inclusive Deus disse que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa mas tem que ser fiel. A fidelidade é a qualidade no ser humano que mais Deus procura, a mais elogiada e que a Bíblia considera o maior tesouro que Deus pode achar em um homem ou uma mulher é a fidelidade. Esse é o fator X. Diga comigo, fidelidade. Nós vivemos numa sociedade infiel. As pessoas são infiéis aos seus cônjuges, as pessoas são infiéis nas parcerias financeiras, as pessoas são infiéis com seus amigos.
Tem pessoas que estão aqui em Balneário Camboriú que vem traindo todo mundo desde que nasceu até que chegou aqui. Como assim? O último recurso é Balneário Camboriú. E lá ninguém me conhece. Ele traiu todos os sócios, traiu a mulher, traiu os amigos, traiu a família, traiu todo mundo e veio se aventurar aqui. Ainda bem que você chegou na família do reino para se converter. Mas tem gente que a vida dela só foi de traição e traição. Nunca foi fiel a ninguém, nunca foi fiel a um pastor. Como vai ser fiel a Deus que nem vê? Quem está entendendo? Deus não está. Sabe, muita gente aparece. Aqui tem um monte de louco que aparece aqui na família do reino. E eles chegam para mim, ai apóstolo, eu canto que é uma maravilha. O senhor me dá uma oportunidade. Né? Eu faço 1000 coisas, eu já fiz 1000 coisas. Sabe? Só que quando em 3 minutos eu faço algumas perguntas, eu percebo que essa pessoa, a única coisa que ela tem é talento, ela não tem fidelidade. Então, eu não estou interessado em pessoas que têm talento, eu estou mais interessado em pessoas que têm fidelidade. Você vai ver que os meus líderes talvez não são os mais talentosos do mundo, os meus músicos não são os mais talentosos do mundo, mas se estão comigo até hoje é porque são fiéis. Porque assim como a coisa que Deus mais aprecia é fidelidade, é a coisa que nós mais apreciamos na família do reino. É fidelidade, lealdade. Amém? Amém. Agora, eu quero começar a ir um pouquinho mais profundo com vocês, porque eu sei que você quer isso aqui. Você quer isso aqui, não quer? Em nome de Jesus? Sabe, irmãos, outra coisa. Deixa eu colocar a última coisa aqui que vocês vão gostar. Essa palavra eu acho ela linda. Colocado. Uau. Diga comigo, colocado. Essa palavra é linda. Lá em Mateus 24 e Mateus 25, nos 2 textos, fala sobre aquele que é fiel no pouco será colocado no... Eu amo essa palavra porque ser colocado no muito é algo muito especial. Quando diz que Deus vai te colocar no muito, isso significa que não foi o teu talento, não foi o teu networking, não foi os teus contatos, não foi o teu esforço, não foi o teu estudo, não foi porque você aprendeu os maiores princípios de sucesso. Colocado significa que Deus vai pegar você e vai te colocar num lugar que você vai alcançar pela mão dele, que nem se você tivesse vivido 2 vidas fazendo tudo certo, você chegaria lá. Deus vai te colocar num lugar que nem se você aplicasse todos os princípios de todos os coaches para você ter sucesso, você chegaria lá. Você só vai chegar lá porque Deus vai te colocar lá. Eu acabei de receber esse convite para pregar na maior igreja da América Latina, o pastor Jorge Ledesma, para todos os seus líderes, para a sua igreja, numa conferência. Sabe como que aconteceu? Eu e o Rubinho, cadê o Rubinho? Fomos para a Argentina, né, Rubinho? Fomos lá ver um culto lá na igreja dele. Você quer ver o que é ser colocado por Deus? Ninguém conhecia a gente. Nenhuma alma viva daquela igreja tinha a mínima noção se existia um pastor Pedro Medina. Eu e o Rubinho chegamos lá como total e desconhecidos, absolutamente total desconhecidos. Simplesmente fomos lá para ver o pregador que estava lá. E sabe o que aconteceu? Quando nós entramos pela porta, alguém veio nos cumprimentar, falou, vocês são pastores? Sim, lá da família do Reino Brasil. Que legal. E literalmente, não sei como, tinha mais de 300 pastores lá, me sentaram do lado da pastora, na primeira fila. Tinha gente que era da cobertura. Eu nem sabia o nome do pastor da igreja direito. O pastor, agora eu sei, né? O pastor Jorge. E depois, quando acabou o culto, chega o irmão e fala assim: o pastor quer almoçar com você. Nunca me viu na vida. Nem sabe quem eu sou, nem sabe que eu existo. Mas queria almoçar comigo. E aí eu fui almoçar com ele. Desse almoço gerou todo um relacionamento. Mas pergunte, quantas pessoas querem pregar na maior igreja da América Latina com 18 mil pessoas para todos os seus líderes, etc, etc, etc. Sim ou não?
Mas eu fui lá pelo meu esforço? Ele ouviu falar que eu pregava bem? Não, eu fui o quê? Porque Deus tem um propósito muito grande. Tem pastor que vai ficar a vida inteira com vontade de ir lá, mas não vão conseguir, porque não esforço, eu não tentei pregar lá. Deus simplesmente... Alguém está entendendo o que Deus está falando? Deus pode te colocar em lugares que você nem imagina. Você está pronto para ser colocado? Amém. Colocado. Alexandre, é loucura, né? Essa semana eu conversei 45 minutos no telefone com o Alexandre. Levanta a mão, Alexandre, para o pessoal ver. O Alexandre é o diretor da Sanders. Eu estava lá nos Estados Unidos, no evento dos Arimateia deles lá, que chama Gideões. E um homem me cumprimentou, e eu cumprimentei um homem. E ele era um apóstolo, ele disse, eu vou estar no Brasil. Dia 13, 14, 15 de novembro, num evento de uma ONG chamado CUFA. E eu falei assim, eu posso mandar o diretor da minha ONG lá? Ele falou, pode. Não sabia que evento era, não sabia quem era esse apóstolo, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu falei, eu vou colocar, o que tiver acontecendo, eu preciso mandar o Alexandre lá. O Alexandre me liga lá do Rio de Janeiro, que foi no Rio de Janeiro. Apóstolo, não é uma reunião da ONG, eu estou na cúpula do G20. Com acesso total. Cumprimentando lá o prefeito lá de Paris. Aleluia. Foi ou não foi? Aplauda o Senhor, ele foi colocado lá, irmão. Na cúpula do G20, do nada. O acesso total, com acesso VIP. Depois chamaram ele para uma festa no Leblon. Você tem noção, irmão? Só com gente lá, jogador caro, só uns negócios assim de louco, irmão. E Deus vai colocar a Sanders no meio do G20, irmão. Colocado! Colocado! Você nem tem noção o que está cozinhando dentro da Sanders agora para o próximo ano, irmão. É grande demais o que vai acontecer. Surreal. Deus vai, escute, você não assuste não, irmão. Deus vai colocar nas mãos da Sanders bilhões para a gente administrar para o reino de Deus. Com isso eu digo tudo. Amém? Você acha que Deus tem dificuldade em te colocar, irmão? Um aperto de mão pode mudar a tua história. Um aperto de mão pode mudar a tua história. Você não sabe como que Deus pode fazer para você encontrar alguém que pode mudar a tua história. José. Ele conquistou o trono do Egito porque ele era muito inteligente? Ou ele foi colocado? Você quer ser colocado? Amém. Seja fiel. Você quer ser uma bênção para todas as nações da terra? Seja fiel. Você quer fazer história para Deus? Quer colher o que você não semeou? Seja fiel a Deus. Não tem nada maior que você possa ter como qualidade do que ter fidelidade. Agora, por que eu li sobre a história de Tamar e a história de Judá? Eu quero escrever uma frase, ela é muito estranha, mas você vai entender daqui a pouco. Não iluda a Deus. Apóstolo, como assim não iluda a Deus? Quando você faz uma aliança com Deus, quando você faz uma aliança e você faz uma promessa para Deus, você faz um pacto com Ele. Quem tem um pacto com Deus aqui? Deus traça planos. Diga comigo, quando eu faço uma aliança, Deus traça planos. Queridos, não há nada mais importante do que o plano de Deus se cumprir na terra. E Deus, o maior compromisso de Deus não é com nós indivíduos. O maior compromisso de Deus é com o propósito dele na terra. E aqueles que são comprometidos com o propósito dele são aqueles que serão abençoados. Amém? Faz sentido o que eu acabei de falar para você? Eu vou repetir porque tinha gente olhando no celular. Preste atenção. O maior compromisso de Deus
Não é com você. O maior compromisso de Deus é com o propósito dele. E se você tem compromisso com o propósito dele, então Deus tem compromisso com você. Ai, por que Deus não me abençoa? O que você tem a ver comigo? Ai, por que Deus não muda a minha vida? O que você tem a ver comigo? Ai, por que Deus não me prospera? Se eu te prosperar, sabe por que Deus não prospera a maioria das pessoas? Porque Deus prefere você pobre indo para o céu do que rico indo para o inferno. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Segura aí. O que é não iluda a Deus? Porque quando muitas pessoas iludem a Deus, falam: Deus, eu te dou meu ser, te dou minha casa, te dou tudo que eu tenho, eu não sou dono de mais nada. Aí sabe o que Deus faz? Deus traça um plano. Por que Deus matou esses meninos? Vou ler um texto um pouquinho pior do que esse aí que Deus matou. Posso ler? Malaquias 1:3. Olha que doideira esse versículo, irmão. Deus falando: e odiei a Esaú. É a palavra de Deus, a boca de Deus falando: odiei a Esaú. Não é loucura isso, irmão? Como que Deus odiou Esaú? Como que Deus matou aqueles homens? Deus não ama eles, Deus não quer o melhor para eles. Diga comigo, o propósito de Deus é o maior compromisso de Deus. Então preste atenção, quando você faz uma aliança com Deus, Deus traça planos. E aí você precisa, depois que você faz a aliança com Deus, o que é a maior coisa que você pode fazer depois que você casa? Não é ter fidelidade? Qual é a coisa mais importante no casamento depois que casa? É fidelidade ou não é? Qual que é a coisa mais importante com Deus depois que você aceita Jesus e tu entrega a tua vida para Ele? Fidelidade. É que se você não for fiel, pode acontecer muita desgraça no meio do caminho. Literalmente a palavra desgraça. Coisas horríveis podem acontecer, como aconteceu aqui com a história de Judá e Tamar. E com a história de Esaú. Quando eu estudei, demorei bastante horas e dias, e já tem muitos anos que eu venho tentando entender a história de Judá e Tamar. Você vai ver que Deus, lá em Gênesis 49, quando Jacó chama os filhos, ele dá uma palavra para cada filho antes de morrer. Quem lembra dessa história? Antes de morrer, e ele dá praticamente maldição para todos. Desde o Rúben, que era o primogênito. Mas qual foi o mais abençoado de todos? Foi Judá, sim ou não? Foi Judá ou não foi? Foi Judá. Sobre Judá havia uma grande promessa. Qual seria a promessa? Que o rei de Israel, o Messias, seria da linha de Judá. Olha que tremendo isso, irmão. Deus falou pela boca de Jacó que através de Judá, da linhagem de Judá, nasceria o Messias. Você já imaginou você falar assim, que Deus vai usar, Jesus vai usar o teu nome como sobrenome? Uma coisa é Jesus, agora outra coisa é Jesus é o leão da tribo de... Imagina, Deus usa um homem como sobrenome, irmão. Então olha a promessa que Deus deu para Judá. Judá foi abençoado. Só que agora, Judá, ele precisava não apenas receber a promessa, ele precisava permanecer fiel, o fator X. E fiel a quê? Fiel a Deus, fiel às promessas, fiel aos mandamentos, fiel às instruções. E, irmãos, naquele tempo não tinha muita instrução. A instrução mais importante que havia naquela época era que você tinha que casar com a pessoa certa. E que você não podia se misturar com as mulheres de outros povos. Por quê?
Porque se você se misturasse com as mulheres de outros povos, aquelas mulheres poderiam te corromper e trazer idolatria para Israel, e a linhagem do Messias poderia se perder. Olha o problema de Esaú. Coloca lá para você ver, em Gênesis 26, verso 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite. Olha o que aconteceu. Filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas foram para Isaac e Rebeca o quê? Por que essas mulheres eram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca? Preste muita atenção, crente. Olha, isso aqui é muito sério. Esaú era um cara, um menino, que ele sentava do lado do vô. O vô dele era Abraão. Você já imaginou? Ele sentava, vô, ficava lá do lado do vô. Conta essa história aí, vô. Então o vô nasceu em Ur dos Caldeus, na Babilônia, e Deus falou comigo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te darei. E ele disse, o teu pai nasceu por causa de uma promessa, porque Isaac não era para nascer, a tua mãe era bem velhinha, Deus fez ela bem novinha de novo, só para ela... Glória a Deus. Imagina, tua avó era uma velha, ficou nova. Entrou dentro daquela caixa e abriu a porta. Imagina aí Esaú escutando as histórias do vô. Escutando, não, porque Deus falou para mim que em nós seriam benditas todas as famílias da terra. Imagina Abraão falando para ele, olha, Esaú, nem era para você existir, nem era para o teu pai existir, nós só existimos por uma coisa, pela promessa de Deus. Imagina Esaú, era para ser aquele que ia carregar o nome da família. Hoje era para dizer assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Mas não é. Sabe por que não é? Porque ele foi chamado, mas ele não foi porque ele foi infiel. A única instrução que os seus pais deram foi: não se case com as mulheres dos cananeus. E aí você acha que isso foi pouca coisa? Eu só queria casar. Não! Deus tinha falado que era para eles conservarem e não se misturarem. E o que aconteceu? Ele foi lá porque Esaú estava mais preocupado com o seu bem-estar, com seus prazeres, e ele vivia, olha só, vivia para si mesmo. Pessoas que vivem para si mesmos jamais vão ser as pessoas que vão estar desse lado. Pessoas que muitas vezes estão, inclusive, buscando a Deus para Deus abençoar os seus planos. Muitas pessoas estão buscando a Deus como um amuleto para abençoar o seu ego e as suas vontades. Mas Deus está procurando alguém aqui hoje que vai renunciar à sua própria vida para viver o propósito de Deus e abandonar suas vontades e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É difícil achar uma pessoa fiel. Quando a gente faz um culto de milagres, culto da bênção, culto não sei o quê, lota. Por quê? Porque as pessoas querem buscar Deus pelo que Deus pode dar momentaneamente para eles. Mas Deus vai levantar pessoas aqui que vão fazer história para Deus. Mas tem que ser pessoas achadas, fiéis, que não vivem para si mesmo. Preste atenção. É tão terrível que Esaú, olha lá em Gênesis 25, o último versículo. Verso 34, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó não enganou Esaú quanto à primogenitura. Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. E o versículo um pouquinho antes vai dizer, sabe o quê?
Ele disse assim: para que eu quero primogenitura se eu vou morrer? Vou traduzir para você o que Esaú quis dizer. Esaú quis dizer o seguinte: eu vou morrer e quem vai ficar com esse negócio de primogenitura não serve para nada. Eu vou curtir minha vida aqui agora, porque a vida é curta, eu preciso curtir a vida é curta. Jogar beach tênis domingo, esse negócio de ir no culto não dá certo. Domingo é dia de churrasco, beach tênis, a vida é curta. Ah, essa mulher não está dando certo, eu vou trocar, porque a vida é curta. É isso que o cara pensa, eu vou viver a vida. E o bonitão casou até com 2 mulheres, falou, quando uma não estiver legal, eu tô com a outra. Olha você ver a coisa do capeta, esse negócio de ter 2 mulheres. Estou falando isso porque alguém vai ter que deletar o telefone aí da amante essa noite ainda, em nome de Jesus. Porque a vida é curta. Então, Esaú pensava, a vida é curta, eu vou curtir a vida. O que eu quero saber de primogenitura? Eu vou morrer mesmo. Então, lasque-se todo mundo que vier depois de mim. Ei, pessoas que não estão preocupadas em deixá-lo um legado para Deus, não vão ter a bênção de Deus. Agora, as pessoas que estão preocupadas com as próximas gerações, aquelas que estão dispostas a pagar o preço, essas vão fazer história para Deus. Aplauda o Senhor Jesus. O negócio era tão sério, que olha o que eu vou falar para você. Rebeca, ela disse assim: eu prefiro morrer do que meu filho Jacó casar com uma mulher. Ela falou assim, Esaú eu já perdi, ele já se perdeu, ele já está desviado, esse aí já era. Mas ainda tem a chance de Jacó se livrar. A Rebeca disse assim, ó, deixa eu achar o versículo aqui. Preferiria morrer. Está lá em Gênesis 27, 46. Olha o que diz. Olha lá. Gênesis 27, 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida. Ou seja, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Alguém lembrou dos memes. Por causa das filhas de Et. Quem eram as filhas de Et? Do Eteu? As mulheres que casaram com Esaú. Ela disse: eu não aguento mais essas meninas. Por quê? Porque estavam desviando o filho dela do propósito de Abraão. E o que diz? Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Rebeca disse: eu prefiro morrer, para que viver? Para que tudo que eu fiz até agora, se Jacó se casar com essas mulheres igual essa daí, porque vai perder tudo. Tudo que Deus prometeu vai acabar, porque ele vai casar com uma qualquer, que vai desviar ele, que vai... Ela preferia morrer. Você está entendendo, crente? Acho que não, deixa eu explicar melhor. Não iluda Deus. Porque quando você faz uma aliança, Deus traça, e você não tem noção. E talvez, por causa da sua vida, por causa da sua fidelidade a Deus, Deus vai levantar um novo apóstolo Paulo, um novo apóstolo Pedro. Deus vai levantar um novo Jacó, um novo Israel, um novo José. Você não tem noção. E é o que pode vir da tua descendência, se você for fiel a Deus. Então não iluda Deus, porque Deus começa a traçar plano. E Deus traçou um plano para Judá. Judá, agora eu vou fazer o Messias nascer da tua linhagem. Adivinha com quem que o bonitão do Judá casou? Com as bonitonas cananeia. Rapaz, o que tinha essas endemoniadas? Era pombagira, só pode. O Judá decidiu casar com a encapetada. Volta lá. Gênesis 38 de novo.
Agora você vai entender a história de Judá. Olha só. Gênesis 38. Quem está aprendendo a palavra de Deus hoje? E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu diante de seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha do capeta de um homem cananeu, cujo nome era Sua. E tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho que se chamou E tornou a conceder e deu à luz um filho chamado Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho chamado Selá. E Judá estava em Quesite quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. O que aconteceu aqui nessa história? Ele já começou errado, ele foi lá em Adulão, casou com essa mulher chamada Sua, e aí começou a nascer as crianças. Mas já estava tudo errado, porque ele já escolheu no lugar errado, pessoa errada, não era o que Deus tinha projetado. E o menino já nasceu endemoniado, Deus matou ele. Deus não gostava, estava tudo errado. Deus tinha traçado um plano. E aí, que ele falou? Não, então tudo bem. Vou pegar uma mulher chamada Tamar. Tamar é o nome hebraico. Então sabemos que Tamar, ela era da linhagem certa. E aí Tamar escolheu para casar com E era tão mau, era um homem tão mau, era um homem tão promíscuo, era um homem tão terrível que Deus matou ele. E aí, na lei da Bíblia, o que tinha que fazer? O segundo irmão tinha que casar para dar linhagem. E aí, o que o bonitão do Onã fazia? Né? Fazia o que tinha que fazer e fazia do lado de fora. E aí, o que acontecia? Deus foi lá e matou o bonitão também. Porque o que aconteceria? Judá estava impossibilitado de ter descendência. E quem que ia vir da descendência de Judá? E agora, o primeiro descendente morreu. O segundo descendente morreu. E aí tinha o terceiro descendente que ia dar para ele uma descendência, que era o Selá. E aí Judá disse para Tamar: olha, eu vou te dar para você casar com meu filho Selá quando ele crescer. Então aguarda ele ficar mais velho. O menino ficou mais velho, chegou na hora de casar, o pai deixou casar? Não. E aí ele deixou ela, Tamar, sem descendência. E aí o que acontece? Se Tamar não tem um filho, o que vai acontecer? Vai ter linhagem de Jesus? Não vai ter. O que a mulher faz? Algumas pessoas não conhecem a história. Ela se disfarçou de prostituta, esperou o bonitão passar, né? Fez um combinado com ele, um cabrito. O preço era um cabrito. E aí ele falou: não tenho cabrito, vou lá buscar. Ela falou: então me deixa aqui, né, o teu colar, deixa aqui teu anel, deixa aqui teu cajado, etc. Quando ele voltou, a mulher não estava mais. O que acontece depois? Ela aparece grávida. Ele diz: vamos matar ela, vamos queimar ela viva. Quando vamos queimar ela viva, ela: o filho é seu. História cabulosa. Mas vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Quem nasceu desse ato? Nasceu dois meninos. Nasceu Pérez e nasceu, me ajuda? Zerá. Nasceu os dois meninos. O que a Bíblia diz? Quando você vai ler a linhagem de Jesus, lá está quem? Pérez. Olha só que interessante. Judá, se ele tivesse casado com uma mulher que não fosse cananeia, nada disso teria acontecido. Ou seja, quando você faz uma aliança com Deus, Deus traça planos. E quando você se desvia desse plano, muita coisa ruim acontece para as coisas voltar à sua normalidade. Muita gente teve que morrer. Muita coisa ruim teve que acontecer para que o plano de Deus não caísse por terra. Porque se Tamar não tivesse nascido Pérez e Zerá, sabe o que aconteceria? Não existiria linhagem de Jesus. Quem está entendendo?
Então para de iludir a Deus. Quando você fala, Deus me usa, Deus, eis-me aqui, Deus traça um. E aí muitas vezes você é infiel no meio do caminho, e aí tudo começa a ir por água abaixo. Você já viu, irmão, que com o teu primo, que nunca se converteu, ele tem uma vida normal, mora na mesma casa, mora na mesma cidade, tem o mesmo emprego, trabalha na prefeitura da tua cidade e está com a vida boa? Quem tem um primo assim? Você já viu a sua? Alguém diga misericórdia. Que saiu do Paraná, saiu da onde, veio de Rondônia, deu meia volta por ali, capotou por aqui, chegou capotado, caiu de paraquedas na família do reino. Sabe por quê? Porque com o teu primo, Deus nunca escreveu uma história, porque ele nunca deu a vida para Deus. Mas um dia, você iludiu a Deus, diz, Deus, eis-me aqui. Então agora Deus precisa te colocar de novo no trilho certo. Não iluda a Deus. Tudo seria mais fácil se você não tivesse feito aquela oração tão bonita. Você até chorou. Lembra daquela oração? Né? Eu entrego tudo. A minha vida não é mais minha. Né? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E Deus fala, amém. Eu quero te usar. Tá fazendo sentido essa palavra para você? Cadê o tecladista? Quando você faz uma aliança com Deus, Deus traça? Então, notícia boa para vocês, amém? Uma notícia muito boa para vocês. Tem uma mulher na Bíblia que a história dela é muito feia também. O nome dela é Raabe. Raabe era uma prostituta. E ela morava em Jericó. E os espias que estavam entrando em Canaã foram recebidos por ela. Ela atendeu eles, cuidou deles e não delatou eles. Ela creu no que Deus tinha falado, que no Deus de Israel ela se converteu. Ela creu nos espias, ela protegeu o propósito de Deus. Então Deus disse assim, então você não vai morrer, porque todo Jericó morreu 100%, todo mundo, menos Raabe. Olha que coisa interessante. Ela entregou a vida para Deus. Ela era uma simples prostituta, mas ela entregou a vida para Deus. E sabe o que Deus fez? Deus traçou. Quando você for ler lá em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, sabe quem vai estar lá? Raabe. Porque ela lutou pelo propósito. Ela se converteu de verdade. Isso me dá uma esperança. Talvez você está aqui e tenha um passado cabuloso. Talvez você não tem pai, não tem mãe, é pobre, não estudou, teve uma vida com traumas, você teve uma vida cheia de problemas terríveis, divórcios, não sei o que você passou. Mas seguramente, com certeza, não foi uma vida pior do que a de Raabe. E se Deus pôde colocar Raabe na genealogia de Jesus, Deus pode colocar você na genealogia dele. Deus ainda pode escrever história com o seu nome. Sabe quando Deus começa a escrever história com o seu nome? Quando as pessoas te usam como sobrenome de Deus. O dia que alguém usar você de sobrenome de Deus, o Deus do João. Sabe como que eu me converti? Eu falava assim, o Jesus que a minha mãe prega. O Jesus da minha mãe. Deus quer quebrar a maldição da tua família através de você. Que não seja você, essa pessoa, que os teus filhos digam, meu pai não gostava de igreja, meu pai não gostava de pastor, meu pai não... Pelo contrário. E com todas as imperfeições que você tenha, teus filhos possam dizer, o meu pai e minha mãe me ensinaram o temor de Deus.
com todos os defeitos que você e eu temos, que os nossos filhos não possam dizer nunca que eles não aprenderam dentro de casa o verdadeiro temor de Deus. Deus já traçou um plano para você. Você fez uma aliança com Ele? Ele já traçou grandes planos. Planos de 50 nações. Ele precisa agora de pessoas fiéis. Você acha que Deus tem problema em enriquecer alguém, irmão? Não tem. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Antes de Deus te dar grandes riquezas, Ele vai fazer 2 testes com você. 98% não é aprovado. Por isso que não vai para frente a tua vida financeira, irmão. Mas eu conheço alguns aqui, irmão. E o que Deus fez não tem nome, não posso nem mencionar de tanta bênção que é. Amém? Mas vamos lá. Você está preparado? Você vai ser diferente? Você vai ser fiel? Quer saber como que vai ser? Diga comigo, Deus vai fazer 2 testes. Primeiro teste. A maioria aqui já caiu e não deu certo. Por isso que Deus vai te dar mais uma chance. O teste da escassez. Antes de Deus te provar no muito, Ele vai te provar no... Você vai ter que decidir se você vai dizimar ou você vai pagar a tua conta de luz. E a maioria falha. Aí diz, não, vou pagar minha conta. A maioria, quando a coisa aperta, o primeiro que tira é o dízimo, oferta, primícia. Primeira coisa que ele tira da vida dele, na hora que aperta, quando a coisa fica difícil, ele não corta o Uber, ele não corta o iFood, ele não corta o shopping, mas ele corta o dinheiro de Deus. Aí você já deu o primeiro sinal para Deus de que Deus não é a tua prioridade. Falhou. Você acabou de mostrar, Deus, o Senhor não é minha prioridade, o reino de Deus não é minha prioridade. E o que a Bíblia do Senhor diz? Buscai primeiro e a sua justiça e todas as coisas serão. Mas você falhou ali. Se você não mostrou para que Deus é prioridade. Então quando você... Agora, vou mostrar alguns aprovados aqui. Eu vou até deixar eles levantarem a mão. Quem aqui teve esse teste? E você tinha que falar, meu Deus, se eu der o dízimo vai faltar, e você deu o dízimo e não faltou, levanta a mão. Para todo mundo aprender. Aí a mão levantada. Aplauda o Senhor. Olha quantos fiéis passaram pela primeira prova. Vou descrever a segunda prova com detalhes, porque acontece exatamente assim. I'm long time in the business. Eu conheço o que eu estou falando. Quem quer saber como é que é o segundo teste? O segundo teste é assim, você ganha R$3.000 por mês, 2.500. 3 mil, vamos pôr 3 mil, número redondo. Quanto que é o dízimo de 3 mil? E aí tu tá lá, levando os seus R$300 de dízimo e ganhando 3 mil. Aí vem o teste. Qual que é o teste? Do nada, Deus te dá uma grande bolada. A comissão que você sempre quis. A venda que você sempre esperou. A herança que nunca saía. A tua tia rica do Leblon manda um pix para você. Não sei de onde vem, mas vem, irmão. Aí o Satanás diz para você assim: não dizima dessa bolada não, dizima só dos 3 mil. E se você não contava com esse dinheiro, tem nada a ver com o teu salário. Tem gente rindo porque já aconteceu com ela. Ali Deus testou você. E aí alguém vem e fala assim, não, mas você vai dar o dízimo de 100 mil, é 10 mil. Você tá louco? Dizima só dos 300, só dá os 300. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí Deus diz, aí. O que você não sabia é que Deus queria te dar um salário de 50 mil por mês. Você estava assim, ó, na cara do gol, e você falhou no muito. E tem pessoas aqui, toda vez ela falha no pouco, falha no muito. Falha no pouco, falha no muito. E está perguntando ainda por que Deus não colocou ela no muito ainda. Você acha que Deus tem problema de te colocar no muito? Não tem. Deus pode mudar a tua história em menos de 24 horas. Um aperto de mão pode mudar a tua história. Mas Deus te ama tanto
A prioridade de Deus não é o teu conforto. A prioridade de Deus é a tua salvação. Para muitas pessoas, a bênção de Deus é a pior maldição que elas receberam. Vou repetir. Para muitas pessoas, a bênção de Deus foi a pior maldição que elas já receberam. Porque se você receber as riquezas que Deus tem para te dar e você for infiel, você pode se corromper. Quem conhece alguém aqui que estava no auge e se perdeu? Conhece? E tem mais. Tem gente que é tão abençoada, quando chega no auge, ela se arrebenta. Só que ela não se arrebenta sozinha, vem muita gente atrás. Então muitas vezes Deus fala assim: eu não posso te colocar no muito, porque você não tem estrutura para aguentar a minha bênção. Você não tem estrutura para aguentar milhões. Você não tem estrutura para aguentar a fama. Você não tem estrutura para aguentar as riquezas que eu vou colocar na sua mão. Deus precisa de homens fiéis, mulheres fiéis, pastores fiéis, obreiros fiéis. A Bíblia diz, primeira qualidade de um obreiro, que o obreiro seja achado fiel. Aquele que for fiel, servo bom e fiel. E eu tenho uma mensagem para você que fica trocando de igreja. Ache uma igreja para você ser fiel. Crie raiz numa igreja. Seja fiel ao teu pastor. É tão bom saber que a gente pode contar com alguém. Seja fiel.